Oi, oi. E nossos estudos sobre verbos, como está? Nosso estudo está paradinho. Larissa, Vanderlei, Eunice, Bruna, cadê? Não estou recebendo dúvidas de ninguém, viu? Manda as dúvidas para mim, tá bom? Vamos continuar? Em nosso último bloco, nós falamos sobre os verbos regulares, aqueles que mantêm o radical, não sofrem alteração. Nós falamos sobre os verbos irregulares, aqueles que vão sofrer alteração no radical ou na desinência. Falamos sobre os verbos anômalos, que são aqueles verbos que vão apresentar mais de um radical. Falamos também sobre os abundantes, que se apresentam com mais de uma forma de conjugação. Agora nós iremos trabalhar os verbos defectivos, tá certo? Vamos ao material? Simbora! Verbos defectivos são aqueles, então, que vão apresentar um defeito. É isso mesmo, tá? Então, há dois tipos de defeitos. Vamos marcar? O verbo não possui a primeira pessoa do singular, né? Nesse caso, ele vai te exigir a conjugação em todas as pessoas, menos na primeira pessoa do singular. Por exemplo, o verbo colorir é um verbo defectivo. Eu jamais posso dizer eu coloro, não existe. É melhor dizer eu pinto, tá certo? Então, tu colores, ele colore, nós colorimos, mas eu coloro não existe. É um verbo defectivo apenas por, então, trazer esse defeito na primeira pessoa do singular. Agora, qual é o grande detalhe dessa história? O verbo, quando é defectivo, não apresentando a primeira pessoa do singular, esse defeito vai, então, ser estendido para os demais verbos. Então, não havendo a primeira pessoa do singular do presente e do indicativo, não haverá subjuntivo e não haverá o imperativo, porque são verbos derivados do presente e do indicativo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Continuando, vamos lá. Então, são exemplos de verbos defectivos, quando não possui a primeira pessoa do singular. O verbo explodir, não existe, eu explodo, não é? Abolir, eu abolo, não existe. Colorir, eu coloro, não existe. E delinquir, não existe, eu delinco, tá? Outra construção de defeito se dá quando o verbo só apresenta as conjugações de primeira e de segunda pessoas do plural. É o caso do verbo reaver, tá certo? Deixa eu só mostrar uma coisinha a vocês. Presta bem atenção. Quando se trabalha verbo, se trabalha também uma unidade chamada de verbo principal e outra unidade chamada de verbo derivado. Então, esse verbo principal será meu verbo primitivo. O que vem a ser, então, o verbo primitivo? É aquele verbo que te dará a base para um verbo derivado dele, tá? O que acontece com o verbo haver, por exemplo? Vamos conjugar esse verbo? Vamos lá, material. Eu faço isso, olha só. Eu hei, tu has, ele há. Conjugação, tá? Nós havemos, vós haveis, eles hão. Está aí. Nós já sabemos que o verbo haver, vamos marcar, material, vamos lá. Vou deixar o método louquinho. Vem para mim agora. Nós já sabemos que o verbo haver é um verbo irregular, porque em sua conjugação ele vai apresentar mais de um radical. Sabemos que ele é um verbo abundante, porque em uma e outra palavras, em uma e outra pessoas, melhor dizendo, ele vai então ser conjugado com mais de uma forma. E este verbo também é um verbo primitivo, tá certo? Ou seja, sendo primitivo, ele te dará uma base para a conjugação de outros verbos. Neste caso, o verbo derivado do verbo haver é o verbo reaver. Vamos ver como se conjuga? Material. Verbo haver marca como primitivo e o verbo reaver eu marco como derivado. Tá certo? Então, vamos lá. Como é, então, que eu conjugo o verbo reaver, verbo derivado do verbo haver? Primeira questão. Eu só poderei conjugar o verbo reaver naquelas pessoas que me trouxerem a letra V. Isso quer dizer que reaver na primeira pessoa do singular não existe, na segunda nem na terceira existe. Por que isso? Ei, as, a
não apresentam a letra V. Mas olha só, havemos, então, reavemos. Haveis, portanto, reaveis. E mais uma vez, não haverá a terceira pessoa do plural. Por que isso? O verbo reaver é um verbo derivado do verbo haver e só será conjugado com aquelas pessoas que apresentam a letra V. Neste caso, nós iremos chamar o verbo reaver de verbo defectivo. Apresentou, então, um defeito. Entenderam? É isso aí, não é fácil? Continuando, vamos lá. Então, existem dois defeitos, vamos repetir. O primeiro defeito é aquele em que o verbo não apresenta a primeira pessoa do singular, não é? Então, somente não existirá a primeira pessoa do singular, ou o verbo apresentará duas conjugações, a primeira do plural e a segunda do plural. Verbo pronominal, o que isso quer dizer? Haverá uma situação em que este verbo vai vir acompanhado de um pronome, bom? Então, esse pronome será chamado de parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Tá? Por que será chamado de parte integrante do verbo? Porque o verbo será conjugado com esse pronome, tá certo? Então, quando eu falo em parte integrante do verbo, é porque o pronome, de certa forma, pertence ao verbo. Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando você afirma que um pronome é parte integrante do verbo, esse pronome não tem função sintática. Por que isso? Quando você trabalha um pronome em relação à sintaxe, você vai informar que este pronome é um sujeito, é um objeto direto, é um objeto indireto, não é? É um complemento nominal, é um adjunto adnominal e por aí vai. Sendo parte integrante do verbo, este pronome não apresentará função sintática, tá certo? Ele só será classificado como parte integrante do verbo e nada mais. Cuidado com isso, tá bom? Material, vamos lá. Quando eu falo que o verbo é pronominal, este verbo, então, pode ser chamado de essencialmente pronominais, não é? Então, os verbos poderão ser chamados de essencialmente pronominais. Por que isso? Porque sempre serão conjugados com o pronome oblíquo. Sempre. Então, são exemplos de verbos essencialmente pronominais: queixar-se e atrever-se. Já os verbos chamados de acidentalmente pronominais são aqueles verbos que podem ser trabalhados, podem ser conjugados com ou sem o auxílio do pronome. Então, um exemplo aí é o verbo lembrar-se, é também, como exemplo, o verbo enganar-se. Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Essa construção de verbo essencialmente e acidentalmente pronominal é muito importante. Por que isso? Se eu não presto atenção a determinadas construções, lá na frente eu vou começar a errar regência verbal. Perceba, verbo, regência verbal, tudo a ver, tá certo? Então, de que forma eu tenho que trabalhar essa relação? Vamos ver? Material, simbora. Preste atenção. Quando eu digo assim, ele se recorda de todos os fatos. Presta bem atenção. O verbo aqui é o verbo recordar-se. A pergunta, então, de Larissa é a seguinte: por que este se está antes do verbo? Não é isso, Larissa? Explico. O ele é o atrativo. Lembram disso? Então, atrativo, tá bom? Eu também, se eu quiser falar, então, ele recorda-se de todos os fatos, eu também posso. Porque este atrativo faz com que a minha colocação seja facultativa, tá? O atrativo aqui, que é o pronome, me deixa livre para trabalhar a posição. Então, vamos lá. Preste atenção. Quando eu digo que ele se recorda de todos os fatos, este verbo,
Por ser, então, pronominal, fará com que todos os fatos venham regidos pela preposição de. Perceba, na dúvida conjuga eu me recordo. Olha o pronome. Tu te recordas. Mais uma vez o emprego do pronome. Ele se recorda. E novamente apareceu o pronome. Quando eu conjugo o verbo e esse pronome aparece, o pronome, nesse caso, oblíquo, então esse pronome pertencerá ao verbo, fazendo com que o verbo se torne um verbo pronominal. O que acontece aqui, então? Havendo a presença do pronome, a minha pergunta será, ele se recorda de quê? O que acontece? Verbo regido por preposição é chamado de verbo transitivo indireto. Então, preposição na pergunta, a mesma preposição na resposta. A questão agora é a seguinte, e se eu retiro o pronome? Ele recorda todos os fatos. Ora, retirei o pronome? Vamos marcar? Retirei o pronome, automaticamente a preposição de desapareceu. Não é assim? A pergunta agora será, ele recorda o quê? E o teu verbo passa a ser transitivo direto, cujo complemento será um complemento direto também, ou seja, sem preposição. O que acontece? Muitas vezes a nossa linguagem coloquial nos permite errarmos a relação da construção entre verbo e pronome, tá certo? O que é o permitir? Na linguagem coloquial, você utiliza aí construções que são erradas de acordo com a norma culta. Estão erradas. De que forma isso acontece? Quando eu digo assim, por exemplo, esqueci das chaves. Perceberam? Esqueci das chaves. Na verdade, quem esquece, esquece algo. Então, você não esquece das, você esquece as. Aí vem a pergunta de Francisco. Professora, e se eu quisesse dizer esqueci das, o que é que vai acontecer? Este verbo tem que ser pronominal. Não entendeu? Vamos ao material. Checar. Olha só. Esqueci das chaves. Preste atenção. O verbo esquecer é acidentalmente pronominal. Isso quer dizer o seguinte, se ele é acidentalmente pronominal, eu posso utilizar com o pronome ou sem. Esta preposição aqui empregada só pode então ser utilizada se este verbo for pronominal. Isso quer dizer que você não esquece de, você esquece algo. A pergunta aqui é, esqueci o quê? Agora, se nós estivéssemos trabalhando com a construção esqueci me, agora sim, a pergunta é de quê e a resposta das chaves, tá certo? Sendo pronominal, apareceu o pronome, vai aparecer a preposição de. Aí vem agora a seguinte questão, presta bem atenção. Não quer dizer que um verbo, por estar com um pronome, é um verbo pronominal. Não é bem assim. O verbo pronominal só vai acontecer se houver a uniformidade entre verbo e pronome. O que é a uniformidade? Primeira pessoa com primeira pessoa, segunda com segunda, terceira com terceira, singular com singular, plural com plural, tá certo? Nada de achar, apareceu o pronome, aparece de. Não é bem assim, não. O verbo só, nesse caso, aceitará a preposição de se for pronominal. E para ser pronominal, tem que existir, então, a uniformidade, tá certo? Na prática, como isso fica? Vamos ver? Material. Eu digo assim, deixa eu só trocar a cor da canetinha. Eu digo assim, olha só. Esqueceu-me a tristeza. Percebam. Esqueceu-me a tristeza. O verbo aqui se encontra na terceira pessoa do singular e o pronome na primeira pessoa do singular. Como não houve uniformidade, este verbo não é pronominal.
não sendo pronominal, aqui também não aparecerá a preposição de. Na verdade, eu digo que a tristeza me esqueceu. E o verbo aqui, olha só, vai admitir, deixa eu só aproveitar, vai admitir aqui, olha, esqueceu-me a tristeza esqueceu a mim, não é? E a pergunta é, o que, estabelecendo que o verbo é transitivo direto. Então, só haverá uniformidade pronominal se o verbo e o pronome estiverem nas mesmas pessoas e no mesmo número. Não esquece isso aí, tá bom? Vamos lá. Trabalhando, então, com verbos em relação à função. Então, eu digo, o verbo em relação à função é o verbo auxiliar, não é? O próprio nome já está dizendo, ele auxilia, tá? Eu tenho, então, em relação à função, eu tenho o verbo principal, que vai acompanhar o auxiliar, está aqui, tá? E eu tenho o verbo chamado de verbo vicário. Isso daqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Preste atenção. Quando eu falo em função do verbo, esta relação de auxiliar mais principal é muito importante. Por que isso? Em relação a, vou escrever aqui do ladinho, ó. Em relação à concordância, eu trabalho com o verbo auxiliar. Em relação à regência, eu trabalho com o verbo principal. Então, se eu digo assim, olha só, deve existir pessoas na sala. Vou marcar a relação verbal aí. Vou marcar os verbos, então estão aqui, ó. Deve existir. Marquei. Em relação à concordância, o que é que a regra diz? Olha só, eu tenho então um sujeito expresso, que é pessoas. O sujeito está no plural, então isso vai informar que o verbo tem que vir também no plural. Mas a minha construção está em forma de locução verbal. Então, em relação à concordância, o verbo vai concordar com o teu sujeito. Quem recebe a flexão é o verbo auxiliar. Devem existir. Então, quando eu trabalho auxiliar, eu trabalho concordância. Já com o verbo principal, eu trabalho regência. De que forma isso vai acontecer? Vem cá, olha só. Quando eu digo assim, devem existir pessoas na sala. Mais uma vez, eu determino que... Opa! Deixa eu só trocar aqui. Mais uma vez, eu determino que pessoas, então, é meu sujeito. Deixa eu trocar a cor. Pessoas é meu sujeito, certo? O que aconteceu? Eu determinei também a relação da concordância, não é? Aqui, olha só. E agora eu quero a regência. Então, devem existir pessoas... Aí vem a pergunta, olha. Onde? A resposta na sala. Na sala me dá a ideia de lugar, portanto, o existir aqui me diz que a locução será classificada como verbo intransitivo. Então, regência é principal, concordância é auxiliar. Já o verbo vicário é aquele verbo que tem a função de substituir outro verbo que foi dito anteriormente, para que este verbo não seja repetido. Olha só. Deveria entregar o material até às 17 horas, vírgula, mas não o fez. Olha só, o meu verbo vicário aqui é exatamente esse verbo aqui, ó. Por quê? Porque ele substituiu o verbo anterior para que esse verbo não fosse repetido. Então, deveria entregar o material até às 17 horas, mas não o entregou.
Como eu não utilizei o verbo que já foi expresso anteriormente, eu utilizei então um verbo vicário, que é aquele que substitui o verbo já dito anteriormente. Então vamos repetir? Auxiliar é o primeiro verbo que aparece em uma locução verbal. Principal é aquele verbo, então, que aparece logo na sequência, depois do auxiliar, desde que não haja mais de um, tá certo? Então, vamos marcar aqui. O verbo principal é sempre o último verbo da locução. O vicário é aquele que substitui o verbo para que este substitui um verbo do período para que ele não seja repetido, tá? Em relação à concordância, eu trabalho com o verbo auxiliar e em relação à regência, eu trabalho com o verbo principal. Continuando, vamos lá. Quando se fala em modos, não é? Os nossos verbos, então, serão conjugados no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Basicamente, o que é que cada um me diz? O modo indicativo é aquele que expressará uma certeza, tá? Daí, a construção modo indicativo é aquele que indica, tá? Me dá uma certeza. O subjuntivo me dá uma ideia de hipótese, dúvida. E o imperativo é aquele que me dá a ideia de ordem ou pedido. Isso quer dizer que o modo imperativo é aquele que impera, tá? Então, eu tenho um verbo e este verbo será conjugado no indicativo, subjuntivo e imperativo. De que forma? Eu darei, então, uma certeza para o meu verbo, uma hipótese, dúvida, ou o meu verbo expressará uma ordem. Aí você diz assim, chegou a pior parte agora, que é a parte da conjugação verbal, mas não é ruim não. Existem alguns princípios que se você memorizá-los, você vai se dar bem, tá? E esses princípios farão com que você conjugue os verbos em todos os tempos, em todos os modos, em todas as pessoas, tá bom? Vamos embora, material. Perceba a diferença entre as duas orações abaixo. Então, eu coloquei um exemplo que diz assim: o sujeito vai à farmácia e diz ao balconista, eu quero um remédio que acaba com a minha dor de cabeça. Ou, eu quero um remédio que acabe com minha dor de cabeça. Perceberam a diferença? Não? Quando eu digo assim, eu quero um remédio que acaba a minha dor de cabeça. Então, eu estou dando uma certeza, não é? A pessoa vai me dar um remédio e esse remédio realmente vai acabar com minha dor de cabeça. Então, este verbo se encontra no modo indicativo. Mas aí a outra questão diz assim, eu quero um remédio que acabe com minha dor de cabeça. Então, eu posso comprar um remédio, mas esse remédio possivelmente pode acabar ou não. Não é? É a hipótese. Isso quer dizer que um verbo está no modo indicativo, porque eu indico a certeza, ele vai acabar com minha dor de cabeça, e o outro está no modo subjuntivo. Há uma dúvida. Eu quero um remédio que acabe. Não quer dizer que eu comprando o remédio, esse remédio realmente vai acabar com minha dor de cabeça. É essa a diferença entre o modo subjuntivo e o modo indicativo. Um expressa, então, a dúvida e o outro a certeza, tá certo? Continuando, vamos lá. Derivação verbal. Olha só, vem para mim um tiquinho. Quando você tem o verbo e quando você quer conjugar esse verbo em todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os modos, haverá então uma situação que vai te ajudar nesta conjugação. Que situação é esta? Os verbos, então, são divididos em verbos que são chamados de primitivos, melhor dizendo, não são nem os verbos nessa relação, são os tempos que são chamados de primitivos e os tempos que são chamados de derivados. Então, se eu tenho um tempo primitivo, esse tempo primitivo vai me ajudar a conjugar o verbo nos demais tempos que são os derivados, tá certo? A princípio, vamos estabelecer quais são os tempos primitivos, aqueles que servirão de base para os derivados. Vamos lá? Material. Então, eu terei como tempos primitivos, eu terei o presente, tá? Do indicativo. Eu terei o pretérito perfeito do indicativo e eu terei o infinitivo, é aquele que termina em ar, ir. Então, preste atenção, são 3 os tempos
primitivos. Então, esses 3 tempos primitivos serão os tempos que servirão como base para que eu comece a conjugar os verbos nos demais tempos, tá bom? Vamos embora? Material. Do presente e do indicativo, eu derivo o presente do subjuntivo e, na sequência, eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Isso quer dizer que o presente do subjuntivo será, então, o tempo derivado do presente e do indicativo. Estes dois aqui, ó, é a união do presente do indicativo mais o presente do subjuntivo. Daqui a pouco a gente vai aprender isso aí bem devagarzinho. Já o pretérito perfeito do indicativo é o tempo que será a minha base para que eu conjugue um verbo no pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, este é primitivo, este é derivado. O infinitivo é meu tempo primitivo. Então, eu irei conjugar do infinitivo o pretérito imperfeito, seja do indicativo ou do subjuntivo, e os futuros, seja então do indicativo ou do subjuntivo também. Vamos recapitular? Presente do indicativo é base, pretérito perfeito do indicativo é base, infinitivo é base. Presente do subjuntivo, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuros, imperativo são derivados, tá certo? Esses são os meus primitivos e estes são os meus derivados. Na prática, como isso acontece, vamos fazer bem devagar. Olha só. Presente do indicativo, marca aí, base, é primitivo. Tá? Presente do subjuntivo, é derivado. Então, o que vai acontecer? No presente do indicativo, eu vou prestar atenção quanto à presença das vogais temáticas, tá certo, gente? Olha só. A, E, I são as minhas vogais temáticas. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O meu verbo no presente do indicativo, se terminar em A, passará para o presente do subjuntivo como é. Se terminar em E ou I, passará a ser A. Na verdade, não é bem terminar. Deixe-me só me retificar. É a vogal temática, sendo A, passará a ser E, sendo E e I, passarão a ser A. Então, preste atenção. Geralmente, quando se conjuga o presente do subjuntivo, entende-se que ali há uma construção, neste caso, que é o quê? Então, eu digo, eu estudo, o verbo aqui é estudar, a vogal temática, então, é o A, este A passa a ser E. Presente do subjuntivo, que eu estudei. Olha aí. Tu estudas, que tu estudes. Alteração da vogal temática, não esquece. Ele estuda, que ele estude. Nós estudamos, que nós estudemos. Vós estudais, que vós estudeis. Eles estudam, que eles estudem. Isso vai acontecer, minha gente, da mesma forma, se a minha vogal temática for E ou I, tá certo? Então, o que acontece? Olha só. Percebam que o A virou E. Eu necessito desta mudança de vogal temática. Se eu não alterar a vogal temática, então o tempo não vai ser modificado também. Professora, e se aqui fosse beber? A vogal temática não é, então passa para cá A. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba. Se fosse ir, vogal temática, o verbo partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta. Não esquece, para eu passar do presente do indicativo
para o presente do subjuntivo, eu preciso alterar a vogal temática. Alterar a vogal temática. Vem para mim um tiquinho. Se eu não alterar a vogal temática, não haverá mudança de tempo, tá bom? Ficará no presente do indicativo, não haverá mudança para o presente do subjuntivo. Melhor dizendo, não haverá mudança de modo. O tempo permanece, mas o modo não. Então, presente do indicativo, a. Presente do subjuntivo, é. Presente do indicativo, é e. Presente do subjuntivo, a. Característica do modo subjuntivo, particularmente falando sobre o presente. A alteração de vogal temática. Se não houver alteração na vogal temática, não haverá mudança de modo. Permanece no indicativo, tá bom? Beijinho, até a próxima aula.